Olá, boa tarde, bem-vindos aqui a mais uma sessão da Storytelling Academy. Hoje com um escritor que também é publicitário, ou um publicitário que também é um escritor, ou qualquer outra solução profissional que ele Hum. sinta-se mais confortável para se apresentar. José Guilherme Vereza, boa tarde. Oi, tudo bem vocês? Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Portugal. O José Guilherme está em Lisboa nesse momento, certo? Está em Lisboa? Sim, 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 eu estou em Lisboa. Eu É, moro em está em Lisboa há Lisboa. 3 anos. É. Não, podia não estar em Lisboa, podia estar passeando no Rio de Janeiro. Nada, nada, nada. Outubro é mês não Pronto, férias. exatamente. E já começo com essa primeira pergunta, né? Antes de continuar a avançar aqui. Como é que você se sente mais confortável? O que que você assina quando chega no hotel? Que profissão que você coloca lá? Olha só, você até foi muito feliz quando você me apresentou, tanto no post como aqui. No post você me apresentou como escritor e publicitário, né? A minha vida inteira eu fui publicitário, né? Durante ah, 45 anos, né? Fui redator e diretor de criação. Depois ainda fui sócio, mais um tempo, 6 anos, fui sócio de uma agência muito interessante, muito querida. Ah, e quando eu vim para Portugal, eu deixei de ser, quer dizer, não deixei de ser, eu passei de publicitário a escritor, porque eu sempre escrevi. No Brasil eu lancei 4 livros, e aqui em Portugal, a minha virada de chave para ser escritor aconteceu exatamente aqui por tudo que Portugal, por tudo que Lisboa representa, por tudo que Portugal representa de inspiração, enfim, a minha própria vivência de um imigrante numa terra nova. E aqui eu me defini mais como escritor. Tanto que eu digo, repito, você foi muito feliz ao me apresentar como escritor e publicitário. Agora, nessa nova fase da minha vida, essa é a ordem natural dos meus dois ofícios, né? Mas, de Aqui eu qualquer sou maneira, muito eu mais poderia, escritor. Oi? poderia colocar roteirista, Não, guionista. não, sim, sim. E Você como também escritor, trabalhou aí na tá, aí tá televisão, né? embutido. No escritor está embutido. Roteirista, que eu também tenho roteiros, tenho projetos audiovisual, e os livros, né, que são contos, romance e crônicas, Ok. coisa que O, Portugal me, o, me ajudou bastante a fazer. não, eu, às vezes, preparo um material para ler, dependendo do convidado, e, no seu caso, como eu não tinha, digamos, como você publicou já vários livros, né, eu não tinha conhecimento de todos. Aí eu fiz uma coisa que eu faço normalmente, que é ir no chat GPT pedir para me fazer meu trabalho. Ah, Escreva na ordem cronológica os livros publicados pelo Zé Guilherme Vereza, e faça uma pequena sinopse de 3 ou 4 linhas sobre eles, né? E ele fez. Aí eu notei que os 4 livros, 4 dos livros que eu conhecia não estava na lista. Eu pensei, não foi até ali. Aí eu coloquei, acrescente o livro tal, o livro tal, o livro tal. Ok. Aí ele acrescentou e fez uma nova lista. Aí eu li, tipo assim, aí eu perguntei, você não está inventando, pois não? Aí ele assim, estou. Ué, o ChatGPT também Ele, inventa, né? não, e como ele não tinha acesso ou estava sem acesso provavelmente à internet na hora, porque ele agora já tem acesso, mas nem sempre funciona. Às vezes ele fica sem acesso, né? Então ele assumiu, nesse momento estou sem acesso à web, logo eu fiz uma lista de livros que eu achei que combinavam com o nome José Guilherme Vereza. Então, segundo o ChatGPT, você é autor de vários livros. O primeiro deles é Sete. Moeda Falsa. Você escreveu Moeda Falsa? Não, é falso. Pronto. Moeda Falsa é um romance que aborda uma quadrilha que falsifica dinheiro, misturando crime, poder e corrupção. A narrativa explora a degradação moral dos personagens e seus dilemas, revelando o impacto da criminalidade na sociedade. Não é um livro que você queria escrever? Eu Não? queria, você já me deu uma ideia. Eu estou querendo escrever um romance, Depois aliás, eu mando essa estou lista. começando. Você é o autor do Moeda Falsa, é autor de Os Culpados, é autor de Capitalismo Morto. Esse aqui eu adoro, que é O Voo do Corvo Branco, né? Bonito, Ah, né? O Teatro de Deus
E depois, quando eu acrescentei os que eu conhecia, que é Meu Imenso Portugal, A Noite da Besta, O Jardim dos Anjos e Cunhal das Bolas. Isso. Sendo que depois ele inventou sinopses para esses livros. Então, para você ter uma ideia, A Noite da Besta é um romance que explora uma noite trágica marcada pela violência e medo. A história acompanha o desenrolar de eventos caóticos, revelando as motivações sombrias e os dilemas de personagens que se confrontam com o terror. O livro não é sobre isso, pois não? Não, é um livro de contos. Tem até um conto que passa mais ou menos por aí, o conto que dá o nome ao livro, Noite da Ah, Besta, um conto que passa um pouco por e- um lado assim, terrorista. Não digo terrorista, mas o lado assim mais sombrio do ser humano. Mas eu tô aqui chapado com essa história do ChatGPT. Ele sabe mais do que eu sobre mim mesmo. Eu não não, ele escrevi, sabe de livros que você não criou, que eu ele não sabe. criei. Então é por isso que é difícil, por isso que eu digo, é difícil você confiar tanto na inteligência artificial. Não, É, eu olhei logo assim, não, isso não está batendo certo, porque não os está outros eu batendo. conhecia. É, realmente, agora, ele Quando acertou aí nos dois livros, nos três livros que eu lancei em Portugal, né? não, mas esses livros eu mandei. Assim, Esse eu já sabia. Ele inventou foi a sinopse do ele livro. se inventou a sinopse. Agora eu posso E, eu, mandar, eu, se você depois me mandar essa sinopse aí, eu gostei. De repente eu posso começar a trabalhar nisso, começar a pensar mas aí nisso. vem uma outra pergunta, assim. Você Diga. está já. Como é que está lidando com essas novas ferramentas de escrita? Você já testou brincar com elas, fazer Não, brainstorm? não, eu uso mais do chat GPT quando eu estou fazendo roteiro, até por uma questão de pesquisa, né? Eu não tenho preconceito contra o chat GPT, mas eu não quero ficar refém dele, sabe? Da mesma forma que eu uso muito o Google para pesquisa, agora eu uso também o ChatGPT para pesquisa. Agora, outra coisa, outro dia aconteceu uma coisa engraçada que eu estou no LinkedIn, né? Aí eu abri lá para experimentar, né? Mostrando o que que eu era, não sei o que, não sei o que. Aí apareceu uma oferta para ser candidato a ser redator. Olha, que coisa curiosa que eu não imaginei que fôssemos chegar a esse ponto. Redator para abastecer o chat GPT. Ou seja, Não, existe, é uma profissão. É uma profissão. é Tem, uma tem até profissão. um, tem até uma variante dessa profissão que me contaram, que não sei se é verdadeiro, mas daria um conto maravilhoso, que, segundo me explicaram, o treinamento do ChatGPT ainda é feito por humanos, ou seja, que todos os dias tem milhares e milhares de pessoas colocando conteúdos dentro do ChatGPT. Nomeadamente, a partir dos conteúdos do que a pessoa escreve. Isso passa para uns países africanos, onde tem gente muito pobre, mas que sabe inglês, né? São os países de origem inglesa, de cultura inglesa, e que, entretanto, eles fazem o filtro daquilo que não pode, dos textos sobre incesto, sobre violência, sobre manifestos nazistas, então eles passam o dia inteiro lendo os piores textos do planeta. E é uma atividade que tem um grau de insalubridade terrível, e que Imagino. se matam ou são obrigados a ter tratamento psicológico depois, porque eles passam literalmente lendo aquilo que os piores seres humanos da Terra escrevem. Pois é, você vê que a inteligência artificial, ela, ela precisa da inteligência ou da burrice natural, né? Para se alimentar, né? Isso que eu achei curioso. Eu peço desculpas que eu estou saindo de uma gripe e eu tenho que tomar uma pastilha aqui. Eu estou me lembrando do Jô Soares, que uma vez disse que chato é aquele cara que está com tosse, em vez de ao médico, ele vai ao teatro. Essa é a definição do Jô Soares para o chato. Eu acrescentaria dentro que o chato é aquele que, em vez de ir ao médico, aceita o convite honroso do Edson para participar de uma live. Mas, enfim, Não, mas já me tá com a garganta ruim, não é ruim, ela está totalmente afônico. Hoje eu vim cá conversar Não, isso aí eu com me José, preparei. beleza. Aí você, ok. Vamos então falar de literatura um bocadinho? Vamos, Fala do vamos, teu vamos. livro. O primeiro é sempre aquele livro que é o mais, não sei, acarinhado, mas aquele que a gestação costuma ser mais longa, né? Porque você vivia já de escrever, né? E já Uhum. escrevia contos, crônicas, etc. E um belo dia resolveu, não, vou fazer um livro. Que livro é esse? Você tem aí, não tem? Mostra Tem, é para o isso aqui, ó. pessoal.
chama-se 30 Segundos. Foi um livro, foi o primeiro livro que eu publiquei, que foi exatamente quando quando eu saí de propaganda depois de 45 anos de diretor de criação. E eu dei esse nome de 30 Segundos, e aí todo mundo perguntou: você está escrevendo um livro sobre propaganda? Não, não, não é um livro sobre propaganda, mas é um livro que representa a minha passagem de redator publicitário para escritor. Por quê? 30 Segundos, chama-se 30 Segundos Contos Expressos, que tem a contracapa de um dos meus anjos da guarda, chamado Antônio Torres. Que é outro escritor publicitário. Sim, sim, escritor publicitário, nessa ordem. É, que é o seguinte, são 32 contos, são 32 contos num formato de 30 para serem lidos em 30 segundos. Por que o 30 segundos? Porque eu passei 45 anos trabalhando com 30 segundos, ou então com textos muito reduzidos. Então, eu criei 32 contos a 35 contos, histórias, storytelling puro, histórias ficcionais, todas que cabem num comercial de 30 segundos. Então, isso foi a minha passagem São microcontos, então. sim, Pronto, sim, meia são página, né? microcontos que inclusive, já tive, três deles foram filmados, viraram filme, viraram curta, em 30 segundos. Mas isso aí foi exatamente a passagem do redator publicitário para o escritor, mas sem deixar de ser redator. O porquê que a propaganda me deu tanta, me deixou tão à vontade para escrever isso? Porque a propaganda exige que a gente seja rápido, que a gente seja ágil, que a gente seja emocionante, que a gente tenha compromisso com o leitor, que o leitor compreenda aquilo que você está escrevendo, né? Você tem um compromisso com o leitor. Isso eu carrego para a vida inteira. E depois desse livro, outros livros vieram. Você quer fazer uma pergunta ou quer que eu continue nessa cronologia da minha? Não, eu perguntei, ia perguntar se eu ia perguntar mais como você está com a garganta ruim, se Hum, você conseguia ler um desses contos aí, que já que são curtinhos. eu acho que sim. Deixa eu Pega o ver. mais curtinho de todos aí, o que você gosta mais. Não, deixa um curtinho aqui. Bom, abri aqui num bem curtinho. Pronto. Ah, não, peraí. Deixa eu contar, deixa eu ler um que, não, que o horário permita. Não, não, pessoal que todo adulto consentido, não tem problema. Tira as crianças da sala. É, caramba, agora é difícil escolher um. Hum. Ah, tá aqui. É, quando o Zé Besta viu o tamanho da peixeira, falou fininho: desculpe, seu Raimundo, eu não sabia que a moça era sua filha. Chico Raimundo afiou a lâmina de arma branca na língua grossa. Deu uma cusparada na terra e peitou Zé Besta na frente dos transeuntes. Não se borre agora, Zé Besta. Você não é a primeira a se enganar. O que ela é minha mulher. Enfiou a peixeira nos intestinos do infeliz. Foi sangue e merda para tudo quanto é lado. Ok. Ou seja, o cara errou de mulher e tomou uma facada. Eu posso ter Aprenda. mais umzinho aqui. Na próxima não Esse é um faça pouquinho isso. mais longo, mas esse aqui virou. Esse aqui é engraçado. Beberam tanto que saíram abraçados pela madrugada. Foi Zé Barreto quem teve a ideia. Vamos comer um guisado lá em casa. Tá de porre, Barretinho. Não vai encontrar nem a panela. Deixa, a Rosinéia cuida disso. Rose o quê? Rosinéia. De forno e fogão. Deixa comigo. Carlinhos, deixa comigo, Carlinhos.
E se sua mulher acordar? De ignorar, não acorda nem com meu ronco. Fome danada de guisado. Entraram no apartamento, sapato na mão, pé ante pé. Um fazendo sinal de silêncio para o outro. Zé Barreto deu 3 toquinhos na porta do quarto de Rosinéia. Hoje não, seu José, desceu as regras. Ok, Ou seja, Rosinéia era de forno, fogão e outras coisas, né? tá bem. Ótimo. Você já ia emendar para outro livro, do Não, que não, foi outro perceber. livro. Daí é o seguinte, logo que eu lancei esse livro, aí teve uma Uhum. certa repercussão, eu fui chamado para escrever no Bolsa de Mulher, que era um portal feminino. Exatamente, a editora falou assim, olha, a gente tem aqui um lugar para você escrever, um espaço para você escrever numa editoria chamada Amor e Sexo. Eu falei, gosto, gostei. Aí eu fiz durante 2 anos, de 15 em 15 dias, crônicas, artigos, não, artigos não, artigos é muito cabeça, muito papo cabeça. Mas eu fiz crônicas e contos sobre amor e sexo. Aí baixou um pouco de Nelson Rodrigues em mim, assim, foi uma coisa assim, bem, sabe, cunhado com cunhada, essas coisas, né? Daí nasceu esse livro aqui, que tem, chama-se A Primeira Noite de Melissa, que foi agora eu não me lembro quando é mais, é 2013, 2014, por aí, que foram vários, uma coletânea dos contos que eu escrevia no portal Bolsa de Mulher, na editoria Amor e Sexo. E aí eu peguei um certo jeito, um certo gosto na sensualidade, no conto erótico, nunca vulgar, não sei o quê, mas com muita delicadeza para falar de sensualidade, erotismo, essas coisas. E de um conto eu nem publiquei, porque achei que esse conto ia dar uma história melhor, maior, acabou dando um romance, que é O Coração Entre Pernas, que é, que é esse aqui, que é a história de um casal tinha uma hiperatividade sexual espetacular, só que acontece uma coisa que essa hiperatividade cessa, vai para o brejo, e a mulher, especialmente a mulher, fica muito desnorteada com isso, e o homem fica muito culpado por isso. Um fato que aconteceu. Aí o cara tem uma solução absurda, maluca, ousada, para satisfazer a saúde mental da mulher. Mas não digo porque eu quero que vocês leiam. Os livros estão todos na Travessa, na Bertrana, na Amazon. Então, e sempre com essa levada, até então, uma levada de um pouco de sensualidade, erotismo, enfim. Sendo Aí que eu fui para esse o segundo, romance. que estava Posso? escrevendo para um portal, o segundo que estava escrevendo para um portal feminino, suponho que a tua pegada é uma pegada madrigada, né? Você Não, não, exatamente, não, sempre não tem. delicado. Não, sempre É um Nelson delicado. Rodrigues, mas um Nelson Rodrigues delicado, né? O Nelson Não, Rodrigues tem era uma coisa. bastante cafajeste, né? Exatamente. Nelson Rodrigues com muita delicadeza, sem nenhuma agressão. E bastante feminista até, né? Sendo um portal Uhum. feminino, feminista. E aí eu já fui incorporando meus princípios, amadurecendo meus princípios feministas, enfim, em defesa da saúde, da saúde da mulher, enfim, não da saúde física, da saúde total da mulher, né? Do empoderamento, essas coisas todas. E depois, aí eu fui pro romance mesmo. Foi para um romance esse romance para mim ele representa muito porque é uma coisa que eu penso que é o seguinte, o ato de escrever para mim, eu sou um ateu de Araque, né? Mas eu acho que o ato de escrever um quê tem um quê de espiritualidade, né? Tem uma coisa assim que é um feitiço inexplicável que acontece com a gente. Tanto que o Jardim dos Anjos, que é esse aqui, eu sou mal publicitário de mim mesmo. Mas isso aqui eu não tenho vergonha de dizer que ele foi finalista no Prêmio Rio de Literatura de 2015, 2016. E ele ganhou ótimas resenhas, enfim, ganhou uma repercussão muito, muito legal e talvez seja o meu livro mais evoluído desse daqui. O primeiro livro foi um ex-publicitário, o segundo e o terceiro
um pouco influenciado pela editoria do Amor e Sexo. Esse aqui não. Esse aqui eu vou para década de 40, para uma cidadezinha que eu inventei, que é lá nas fronteiras de Goiás com Pernambuco, Bahia, um lugar que nem existe, mas existe, né? É um Brasil que não existe, mas existe. E eu inventei tudo isso. Ah, então, por que que eu digo, eu falo dessa espiritualidade, desse feitiço que é escrever? Que é um romance, é uma história que se passa de uma década que eu não vivi a década de 40, e num lugar que eu nunca fui. Eu nunca fui no sertão, nem fui no comecinho da Amazônia, e é exatamente lá onde acontece, né? E uma E não foi nem temática que depois? eu não... Hã? E não foi nem depois? Não fui nem depois. Não, fui, eu conheço o Nordeste, mas esse lugar chamado Morro do Convento que eu inventei é uma cidadezinha bastante rudimentar, ali onde beira Pernambuco, Goiás, ali no miolo ali, tudo é verossímil, tudo só que não existe, né? Tanto que o livro começa em algum lugar de algum Brasil, né? E eu fui exatamente para início da década de 40. A história se passa de 40 a 45, mais ou menos, a 46. É uma década que eu nem era nascido ainda, nunca vivi. Mas eu acho que aí entra um pouco de vivência, de ouvir família, ouvir. Eu também, a minha família não é do Nordeste. Eu sou carioca e capixaba, não tem nada a ver com o Nordeste. Mas, de qualquer maneira, eu não tenho a vivência para escrever isso. Claro, esse foi o livro que me demandou muito mais pesquisa, me demandou muito mais estudo. Eu tive com o livro de cabeceira foi o livro do Câmara Cascudo, então tem um livro cheio de regionalismos, né? Que é passado exatamente lá. E aí que eu acho que é esse feitiço que eu não consigo explicar, como é que a gente consegue, nós que somos chegados a escrever, né? Como é que a gente consegue imaginar, escrever e botar no papel coisas que estão além do nosso universo, além da nossa vida. Foi a sinopse desse livro? Hã? Foi a sinopse desse livro? A sinopse é o seguinte: a história de. Eu tenho essa sinopse em outro lugar, mas eu posso resumir para você. Hum. A história de Delfina, uma menina que era muito maltratada pela avó, e foge de um casebrezinho, de uma cidadezinha de Abericó, que é uma cidade que não existe, e foge dentro de uma carroça, ela vai dar surge lá numa cidadinha chamada Morro do Convento, onde ela é absorvida pelas freiras do convento. Só que o convento, aí eu já não vou na sinopse, não, estou indo mais adiante, quase que no argumento. Só que o convento, ah, ele tem uma prática muito sombria, que é um convento onde onde algumas freiras, o padre e o professor, eles praticavam aborto. Eles abortavam filhas desonradas dos senhores da região que engravidavam meninas, e eles jogavam elas lá no convento, como se renegassem a filha e davam um bom dinheiro para eles tirarem entre aspas, o diabo de dentro da menina. Ou seja, e aí as freiras diabólicas praticavam, abortavam os bebês das meninas. Daí o nome Jardim dos Anjos, que eram enterrados. E aí a Delfina vai para lá sem saber e ela vai descobrindo tudo isso. E no momento que ela descobre tudo isso, que ela descobre esse horror, né? Ela fica muito visada, é encarcerada, lá num claustro, porque ela estava sabendo demais. E toda noite ela recebe cinco visitas, cinco visitas. O padre, o sacristão, dois professores e mais um cara lá que estrupavam ela seguidamente. Enfim, é um horror, né? É um horror que eu nunca
vi nem perto como é que acontece isso. Mas eu fui fazendo, fui escrevendo e deu certo. Acabou ficando uma história redondinha. E aconteceu uma coisa muito curiosa. Nas vésperas de eu lançar o livro, eu já tava na editora, eu tive uma notícia que na Irlanda existia um convento que fazia abortos. Acredita nisso? Isso é real. Aí eu falei para o meu editor, vamos lançar esse livro logo antes que alguém diga que eu chupei a ideia, né? Ou seja, essa é uma ideia. Esse é um livro, talvez o livro mais evoluído, mais maduro, mais em relação ao primeiro, né? O primeiro livro, 30 segundos, e que deu algum certo pano para manga para mim. E o que é que eu chamo pano para manga para mim? Me deu uma certa segurança de continuar escrevendo, né? Porque ele foi bem recebido, foi finalista em prêmio. Outras coisas curiosas, sabe? Aqui em Portugal ele recebeu umas resenhas. É, Ele sendo um romance, como é que é o seu processo de trabalhar? Como é que foi para trabalhar esse romance? Você já sabia, em linhas gerais, a história que você Eu tinha? sabia Ou mais ou você menos uma começou e história. Eu foi? vou, eu vou revelar não é segredo, porque é o último capítulo do romance. Minha mãe era escritora, escreveu primeiro, eu escrevia livro didático a vida inteira, livro de direito, livro didático de infantis, blá, blá, blá. E aos 86 anos ela escreveu o primeiro romance. E se entusiasmou, lançou o primeiro romance dela, foi legal, e começou a escrever um outro romance chamado Salve Rainha, que era uma ideia de uma menina que se refugiou não era convento, numa escola onde ela se refugiou numa igreja onde ela é estuprada pelo padre. Aí minha mãe parou aí. E ela falava o seguinte: eu não vou dar continuidade a essa história, que minha mãe era muito religiosa, muito católica, achando que ela ia ser julgada, Julgado? condenada no juízo final, de ter imaginado uma história tão escabrosa. E aí minha mãe adoeceu, e a gente sempre trocava ideias pelo telefone. E minha mãe adoeceu e largou os originais para lá. E minha mãe veio a falecer, não sei o quê. Aí eu fui fazer ir na casa dela, catar coisa, aquele momento bem chato, bem triste. E eu perguntei para a moça que durante anos cuidou dela. Falei, cadê os originais? Cadê aqueles rabiscos da minha mãe? Ela teve um ataque de fúria, de raiva, aí jogou tudo fora. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu peguei esse fio dela, né, da menina do interior, de lá de Caixa Prego, que era estuprada por um pai, por um padre, né? Isso para ela já era demais. Aí até no, O no último bispo foi capítulo, um eu falo para minha mãe, cônego, já estava todo mundo comendo a menina, já, né? já Não deu estava. nem Não, tempo. aí eu já multipliquei, já não era um padre só, era o professor, lá, lá, lá. E o convento, então, esse convento, então eu inventei esse convento aí para deixar a história da minha mãe pior ainda, né? Então, até eu digo no último capítulo que dá vontade de dizer para minha mãe, onde ela estiver, não se preocupe, porque o Jardim dos Anjos ficou muito pior do que você inventou no início. Mas o processo de criação do romance, eu já tinha o começo, o meio e o fim. Eu tinha o começo e o fim. Eu não tinha o meio. No meio é que eu fui botando o convento, o aborto, mas não sei quem. Tem um cara que é a encarnação do diabo. Enfim, aí eu fui. Porque escrever um romance para mim. Não digo a crônica é uma coisa muito imediatista, a crônica chama a gente para ser escrita imediatamente, né? Eu ando aqui por Lisboa, dou de cara com uma coisa lá e sinto que ela está me chamando para ser escrita. Agora, o romance não, o romance, então, o romance ele vai se desenvolvendo, você tem um começo e um fim. O meio, ele vai, esse é o meu processo criativo, é claro que tem gente que não é assim. O meu processo criativo, ele se dá, as coisas vão acontecendo enquanto eu estou teclando. Então, enquanto eu estou teclando, eu vou criando personagens, situações, personagens, situações, personagens, situações, Tu não a ponto. tem inveja daquelas pessoas, aqueles escritores que pensam tudo, coloca post-it na parede com todos os acontecimentos de todos os capítulos e depois só tem que sentar e escrever durante esse tempo. Eu tenho uma Nossa, inveja mãe, dessa nada, gente. se eu fizer, eu já fiz essa experiência.
Já fiz essa experiência. Aliás, nesse exato momento voltei ao romance. Eu já fiz essa experiência semana passada de botar tudo em post-it assim. Depois eu olhei, mudou tudo, mudei os capítulos todos de lugar assim, tac, 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 tac. Porque eu sou muito recorrente. Eu estou escrevendo o capítulo 20. Aí falando, não, esse capítulo 20 aqui ele tem que ter uma sustentação no capítulo 2. Eu vou no capítulo 2 aí muda alguma coisa para sustentar o 20. Enfim, é meio caótico o processo. É Você já meio teve caótico. um romance que desandou? Oi? Já teve algum romance que desandou, que você estava a escrever Eu e aí espero na que esse. página 40, afinal, não quero escrever mais isso? Não, ainda não aconteceu isso comigo, não. Na verdade, eu estou no meu terceiro romance, né? Hum. Mas eu não tô, não. Às vezes eu fico lutando com esse meu romance de agora, que eu tive a infeliz ou feliz ideia de escrever cada capítulo em primeira pessoa, como se fosse um personagem, como se fosse, não, são os personagens contando a história. É para Eu já usei facilitar. isso no Corações Entre Pernas, estou usando agora nesse. E isso dá um trabalho danado. Dá um trabalho danado. Você vira meio ghostwriter do personagem, sabe? Isso dá um trabalho Eu, danado. uma vez eu inventei num romance meu que ele tinha dois tempos paralelos de ação, né? Sendo Ah, que num era na terceira pessoa e no outro era na primeira pessoa. E o uhum. personagem que estava na primeira pessoa, ele era personagem da narrativa do gajo que estava na terceira pessoa. Ou seja, isso para dar errado é uma facilidade É uma muito facilidade. A grande. gente, a gente às vezes arruma sarna, né? Para a gente ficar assim, com coceira. É, Enfim. mas eu tô resistindo. Eu não sei. Eu não cheguei no ponto final. Eu acho que ainda falta aí uns 15 capítulos ainda para. Porque cada vez que a coisa vai aumentando, nesse caso eu não tenho compromisso nenhum, não tenho prazo, não sei o quê. No Jardim dos Anjos eu tinha um prazo de inscrever no Prêmio Rio de Literatura, que até foi bem sucedido. Mas esse não. Esse eu estou curtindo, vou e volto, vou e volto, vou e volto. Agora, não abandono as crônicas. Aliás, as crônicas não me abandonam. A crônica chama a gente. Né? Então, deixa eu voltar então aqui. Depois Isso. do Jardim dos Anjos Segue a veio A Noite da cronologia. Besta, que não é nada disso que o GPT disse, é um livro de, acho que tem 15 contos, né? 15 contos, mas aí são contos assim mais humanos, mais sobre o ser humano e suas melhores e piores facetas, suas melhores, enfim, melhores e piores comportamentos. E é muito humano, eu dou muito valor assim nesse Esse livro. já tem já influência de Portugal, não? Não, não, esse ainda não. O Não, Noite à não. Besta Não. ele foi lançado aqui porque ele estava preso na editora pela pandemia. Quando saiu a pandemia, eu vim para cá. Acabou a pandemia, eu vim para cá. Aí eu resolvi lançar o livro. Agora, esses dois aqui, só um instantinho, antes que, não sei se vai me perguntar sobre influências, eu já falei de Nelson Rodrigues, aqui eu falo um pouco de Rubem Fonseca, sabe? Que eu tenho aqui tem uma crueza, assim, sem querer chegar perto dele, aos pés dele, mas aqui eu procuro eu procuro ter essa crueldade do Rubem Fonseca, essa disfarçatez dele, esse despudor Aspereza. que ele tem. Ele é despudorado, assim, no sentido de incomodar a leitor, essas coisas. E aí cheguei em Portugal. Aí sim comecei a escrever. Escrevi o primeiro, chamado Meu Imenso Portugal, que é exatamente uma coletânea do meu primeiro ano aqui em Portugal. E esse livro aqui é um livro de crônicas, crônicas de sentimentos e impressões que eu fui esbarrando pelas ruas aqui de Lisboa, ou fora de Lisboa, ou até mesmo nas primeiras viagens pela Europa que eu fiz desde que eu vim para cá, enfim. Mas para o leitor brasileiro ou para o leitor em geral? Ou seja, um É para o português leitor em geral, tanto que ele para foi ler, como é que lançado ele aqui em vai? Portugal. Oi, desculpe. Um português, quando apanhar esse livro para ler, o que que ele vai ver ali? Uma leitura poética do seu próprio país? Vai. Ou vai achar uma leitura mais crítica, Não, mais... não, uma leitura poética. Esse no meu imenso Portugal, eu sou mais crítico em relação à polarização que me atormentou muito lá no Brasil.
né? Eu fiquei muito atormentado de estar longe do Brasil e o Brasil vivendo uma polarização política que eu sentia que ia dar ruim. E isso me influenciou em algumas crônicas, que eu traço alguns paralelos. Mas em relação. Esse livro aqui é muito. A minha comunidade de amigos portugueses aqui não é tão imensa, né? Mas eles curtem muito as histórias e eles riem muito deles mesmos. Tem algum trechinho que você podia ler aí, que fala de Hã? Portugal? De Do... Portugal? Sim, sim. É, sim, sim. Deixa eu ver aqui um que não é bem um trechinho, não é um conto, que eu acho que vai. Não, ele tem uma página e meia, mas dá para ir. A Feira da Lada, no Campo de Santa Clara, em Lisboa, tem um nome curioso. Sua origem é do século VIII, quando mouros vendiam bugigangas no entorno de uma estátua da Virgem Maria, em árabe Al-Adra. A dinâmica da língua não perdoa nem a santa. Ficou Feira da Ladra e não se fala mais nisso. Hoje em dia, a Feira da Ladra encontra-se de tudo. Na Feira da Ladra encontra-se de tudo. Desde especiarias, fotos de soldados que lutaram nas guerras coloniais, objetos de design criativos, gravuras, meias, boneca velha, videogames de última geração, tamancos, artesanato, relógios que pararam no tempo, miniaturas, flores, vinis da Deutsche Grammophon, Beatles e Nelson Ned. Enfim, o inimaginável e o imaginável estão lá todos os sábados. Apesar da excêntrica variedade, nada surpreendeu tanto quanto o que se deu além da quinquilharia. Sentamos na esplanada de um simpático restaurante açoriano. Pedimos sangria branca, água das pedras e um polvo dos Açores. Não, nem tão imediatamente surge o que supus ser o chefe. Aqui estão duas lagostas suadas. Ah, peço desculpas, mas não foi o que pedimos. Ah, não, pediram sim. Ah, não, pediram sim. Não, não, não pedimos. Pois está anotado e vão ver, vão ter que comer, que a cozinha está a fechar. Pois eu não vou comer. Minhas sobrancelhas enviesaram, minhas pálpebras tremeu. Silêncio. Olho no olho do sujeito paralisado, com duas caçarolas na mão. Até que explodiu numa gargalhada. Esses brasileiros não têm senso de humor. Ficam logo zangadinhos. Pronto, caína do português. Tão logo colocou os povos açorianos na mesa, me pediu um abraço, tão logo correspondido. Aí eu falei, diga-me cá, eu disse, que lagosta suada é essa? Ah, é dos deuses. Cozinha-se a lagosta no vapor até ficar macia, suadinha, suculenta. Pois a próxima vez eu vou pedir. Não vais? Mas como não vou? Porque carne nós não servimos. É um prato caríssimo. Tu irias à falência. E seguiu-se outra estrondosa gargalhada. Na Feira da Ladra tem coisas inimagináveis. Tem brasileiro feito de bobo. Tem português engraçadinho. Só não tem lagosta suada. Isso é uma crônica de um fato que aconteceu, Ok. né? Isso aconteceu mesmo. Então eu relatei do jeito que aconteceu e os portugueses morrem de rir dessa história, né? Que Portugueses, engraçado, brasileiros. realmente. Isso é uma história quase que uma anedota universal, né? Mas Hum. é isso mesmo. Isso aqui, o que se resume? Isso é um jeitão do português lidar com a tal rabugice folclórica dos portugueses, né? Que eles acabam. Que fiquei até enfurecido com ele, né, achando que não, quando o português engrossar com você, fala mais alto que ele fica quietinho. Nada. O cara me sacaneou duas vezes. Ele que estava me sacaneando, não eu. E Qual é o depois, próximo? né, eu estou Qual é o preocupado com o próximo da lista tempo. aí? Né? Qual é o próximo da lista dos livros? Tem Eu mais estou dois ainda. preocupado com o tempo. Já chegamos no Ah, último, não. aqui no Cunhal das Estamos bem. Bolas. E Estamos bem, aqui estamos bem. já é um livro de crônicas com a mesma levada do Meu Imenso Portugal, aquelas crônicas que chamam a gente na rua, né, essas coisas. Né? Só que aqui já tem uma dose de ficção, uma dose de biografia e uma dose de crítica, coisa que não tem tanto lá no outro.
e menos política, porque também fiquei de saco cheio de falar, cansei, né? E aí eu estava andando, depois de ir no Miradouro Santa Catarina, me perdi lá pelaquela região, pelaquela zona lá. Aí vi uma placa escrito Cunhal das Bolas. Eu chamei minha filha, que é uma parceirona minha de trocar ideias. Eu falei, pô, isso aqui dá uma. Cunhal das Bolas, isso aqui dá um romance, dá um livro, dá um conto, dá uma história, dá um filme, né? Aí comecei a ver Cunhal das Bolas é um nome assim muito interessante. E aí acabei escrevendo um conto. E eu fui descobrir o que é Cunhal das Bolas. Eu escrevi um conto é um conto crônica, né? Ele é crônica na medida que existe o Cunhal das Bolas. E crônica porque eu fiz uma divagação em torno do que significa o Cunhal das Bolas. O que é Agora, as bolas? oi? E o que é o punhal das Aí bolas? eu vou ler o trecho, a contracapa. Foi uma coisa que me arrepiou quando eu fui. Aí depois fui estudar o que era o Cunhal das Bolas, né? O Cunhal das Bolas é um palácio do século XVI, construído por um abastado e exibido comerciante. Dos cantos da edificação pendiam bolas de pedra banhadas em ouro. Bolas de pedra banhadas em ouro. De lá para cá, a propriedade passou de mão em mão entre os nobres e emergentes. Abrigou um centro de tertúlias literárias, o educandário Madame Lima, e até ser hoje o Hospital São Luís dos Franceses, mantendo intacta sua secular arquitetura. Um detalhe da sua história me arrepiou. Nesse mesmo hospital, cercado de suas quinas curiosas, em 1935, morreu Fernando Pessoa. Então, isso por Ou si seja, só já mereceu que eu escrevesse sobre, né? E a minha história sobre o Cunhal das Bolas passa por uma memória minha de adolescente bastante vexatória até. E eu até peço desculpas no final aos poetas por ter feito uma relação do Cunhal das Bolas com uma história minha, adolescente, bem e aflorada. qual é a história? E qual é a história? A história é o seguinte, até vou ler um pouquinho, vou ler um pouquinho da história, o que me lembrava, o que me inspirou logo de cara o Cunhal das Bolas. É, É que você fala sempre o punhal das bolas, e como o único punhal que eu conhecia era o Dr. Álvaro Cunhal, que era o presidente aí do Partido Comunista, você fala punhal das bolas, eu só lembro das bolas do punhal, como se eu conhecesse de todo, nunca vi. Deixa eu ver o seguinte. Aí o seguinte, aí eu faço uma divagação sobre o que seria a minha pesquisa, sobre o que seria uma divagação sobre quando eu descobri o que era Cunhal da Bala. Cunhal é canto, esquina, quina. A mente maldosa me levou ao Colégio Pedro II, quando lembrei de uma Grácia de professora que tinha mania de se sentar na quina da mesa, de saia solta e pernas semiabertas, e danava a interpretar com movimentos corporais poemas clássicos. E eu viajava, não pelos versos, mas pelos labirintos mais indecentes, levado pelas mãos da testosterona que me chegava com poderes de sequestrador. Não imaginava outra coisa senão a professora nua, encaixada na quina, arredondada na pia do banheiro, num íntimo vai e vem pélvico, olhando os meus olhos. Pura pretensão de um fedelho. Aí eu falo mais do Cunhal das Bolas, não sei o que, não sei o que, e no final eu digo. Lisboa é assim, em cada quina, cada esquina, o cunhal, uma inspiração, um toque na memória e na história. Na história, na arte, na prosa e na poesia. E eu, desavergonhado, lembrando do fetiche com a professorinha. Faça-me o favor, que os poetas me perdoem. Então, essa é a divagação meio autobiográfica que eu faço sobre o Cunhal, meio sem vergonha, mas eu, como eu digo aqui para meus amigos, eu estou perdendo a vergonha de escrever, então estou Acho bem, acho bem. Eu vou aproveitar aqui agora, mais tá? soltinho. Estamos entrando aqui na parte final. Quem Ah, quiser fazer perguntas agora, pode fazer. É a hora ideal, que eu vou fazer umas duas ou três perguntas para o Zé. ok.
Murilo, Zé, não quer fazer perguntas? Ah, eu tenho aí uma pergunta. O Murilo dou prioridade. Murilo, Quem está falando é o Zé Luiz, né? Eu é, tenho uma também. Oi, Zé Luiz. Os dois são redatores, é por isso que eu puxei eles primeiro. Ah, que bom. E escribas, não largo a mão de escriba. então eu vou na frente. Vai. Não, basicamente tem a ver com, sobretudo agora com essa última leitura, e antes de mais, muito gosto e parabéns por todas as obras. Muito Eh, obrigado. mais, mais no sentido de perceber se esse seu lado, que agora parece que cada vez cresce mais, né? De ficar sem, no Brasil se diz, cara de pau, né? É, De escrever. Eh, há algum autor português que conheça, que o faça inspirar também nesse sentido ou não? não no sentido de ser cara de pau, mas eu sou muito leitor de Pessoa, Saramago, Uhum, essa de Queiroz. Eu me lembro que eu li na escola, eu li Os Maias e me confirmou a paixão que eu tenho pelo essa de Queiroz quando eu vi na televisão, na TV Globo, a minissérie que foi feita, a série que foi feita, Os Maias. Isso até me leva a colocar só uma coisinha, que eu acho que eu me inspiro muito em literatura, mas para mim a literatura não está só nos livros, existe a literatura falada, existe a literatura do Chico Buarque, existe a literatura dos filmes do Woody Allen, dos diálogos do Woody Allen, existe literatura quando se transporta uma obra como essa de Queiroz, como Os Maias, se transporta para uma interpretação primorosa do audiovisual. Então, para mim, tudo isso é literatura. A literatura, para mim, a inspiração de literatura, para mim, está na música, está no, no cinema, uhum, está em todas essas expressões. Então, voltando aos meus leitores portugueses. É claro que eu tenho uma predileção, não é predileção, eu tenho uma atração pelo Saramago e tenho uma atração pelo Pessoa e todas as pessoas que ele inventou, né? Acho isso genial, né? O cara ser uma pessoa e várias pessoas. Essa de Queiroz, falando um pouco dos lusófonos, o Miyakoto, a, o Gualusa. Agualusa, não é? Eu nunca sei falar o nome dele direito, que eu acompanho sempre no Globo. Ele acabou de lançar um livro agora, está ali, aqui do lado da minha casa. Estou doido para comprar esse livro. Deixa acabar o Chico Buarque primeiro, já vou pegar esse livro. Então, os autores portugueses, eles são muito influentes para mim. Agora, eu sou muito influenciado pelos brasileiros também, uhum. sabe? Eu faço uma lista aí de Rubem Fonseca, Érico Veríssimo, Jorge Amado, aquele da Amazônia, Marcos, que acabou de falecer agora. Sim, fez o Médio Gente, Maria. hã? Fez o Médio Maria. Médio Maria, Galvez, enfim. Gente, Antônio Torres é um dos meus anjos da guarda aqui, né? Eu tenho alguns anjos da guarda. Tenho o Antônio Torres, tenho o Celso Chapeaçu, tenho o Acho que Adilson. o doutor aceitava algum dia conversar com a gente aqui nessa sessão. Com quem? Com Você esse... acha que o Antônio Torres aceitava um dia conversar Eu com a acho que gente? sim, eu acho que sim. Porque Acho que sim. Ele, meu sonho de ele, consumo, mas não conheço, então eu não convidei. ele tem muito o que dizer, eu posso intermediar isso, né? E tem Beleza, então ele, tem Flávia Lins e Silva, que é uma escritora de infanto-juvenil, assim, formidável, que mora aqui em Lisboa. Tem beleza. Ronaldo Cagiano também, que é outro grande poeta, escritor e ensaísta aqui. Então, eu fui criando aqui um grupo de anjos da guarda do meu ofício que foram me dando assim um reforço de autoestima. Tanto que hoje, voltando ao nosso papo inicial, hoje eu orgulhosamente posso me apresentar como escritor e publicitário, não publicitário e escritor, como era no Brasil. Aqui eu sou escritor e publicitário. E já agora, Zé, já agora, luso brasileiro. Já pode se luso apresentar. brasileiro, luso brasileiro. Eu já participo de duas revistas literárias aqui.
É a Fluir e a Textura, duas revistas literárias que sempre me convocam, me mandam um tema. A Fluir é uma revista aqui de Portugal e a, a Texturas é uma revista de lusófona, do Brasil, mas só entra qualquer escritor ou autor de língua portuguesa. Enfim. Muito Murilo, obrigado. você queria falar Eu alguma coisa? espero, Zé Luiz, que eu tenha te respondido, que eu Sim, acabo me sim, sim, empolgando sim. falando outras Não, coisas, abrindo parênteses, não fechando mais, sabe? não Peço desculpa. é essencial, não, respondeu sem dúvida. Era essencialmente para perceber como é que alguém que escreve no Brasil e depois chega a Portugal, como é que olha para os escritores os que já cá estavam e os que já não estão. Não, a gente tem uma irmandade de língua, enfim. É que eu digo, escriba não larga a mão de escriba, então a gente está sempre se inspirando um ao outro. Eu tenho Obrigado. uma pergunta Nada? também. Murilo, É, diga lá, Murilo. bem, Murilo é você, redator. é, você que agora chama a si próprio de escritor depois que mudou para Lisboa. Por que isso aconteceu? Você acha que Lisboa é mais receptiva para esse seu lado escritor? Tem a ver com a idade? Ou você pré-definiu isso, agora eu vou mudar, vou me Não, dedicar não, eu não mais a esse meu pré-defino. lado? Não, não, eu não pré-defini isso, não. Isso foi acontecendo. Foi acontecendo. Como eu sempre tive esse gostar de escrever, né? Aqui eu acho que eu encontrei uma paz, um sossego e uma inspiração e uma fertilidade maior ainda, né? É claro que no Brasil, eu deixei o Brasil sendo professor de três universidades, que era era um estresse de mundo corporativo, queira ou não queira, a academia é um estresse de mundo corporativo, né? Hum. E aqui não, aqui eu parece que eu dei uma respirada na canoa, assim, canoa, sabe? A canoa saiu da corredeira e ficou deslizando. E eu sinto que aqui eu tenho mais tempo mental e tempo comigo mesmo de me dedicar à escrita, tá? Então, aqui eu sou mais escritor, aqui eu sou mais roteirista, eu tenho projetos de audiovisual que eu estou sempre envolvido com eles. E aqui não foi planejado, mas eu ter assumido essa definição de escritor aqui, acho que eu devo muito a duas coisas: a geografia e o ar que se respira em Lisboa, apesar da areia do Saara, que às vezes entope o nariz e suja o carro. Os ares de Lisboa, a atmosfera de Lisboa, que é uma coisa. Eu sinto Lisboa como uma poesia em cada esquina, sabe? Uma boa prosa em cada calçada, sabe? Eu sinto isso. Eu sinto que Lisboa me faz isso. Então, não foi uma coisa planejada. E aqui eu conquistei alguns grupos de escritores, poetas, autores e editores que muito me receberam, me acolheram bem, né? Tanto que em menos de 3 anos eu lancei 3 livros aqui, ok, já fui resenhado, saí no jornal como novos escritores brasileiros chegando aqui, enfim. Embora o mercado para o escritor brasileiro aqui não é fácil, não. Isso aí até pode ter uma conversa com o Antônio Torres sobre isso, vale a pena. Mas o mercado comercial aqui para escritor brasileiro é muito, muito, muito mais difícil. Mas eu não estou muito preocupado no momento no mercado, não. Eu estou mais preocupado e estimulado na minha desova criativa, né? Edson, imagina, depois de 45 anos de diretor de criação, agora eu tenho uma paz que me tirou os pés do chão e me colocou diante de um teclado. Isso, Não para tem mim, é saudade o de algum que cliente no teu pé representa comprando Lisboa. alguma coisa, não?
Oi? Não tem saudade de ter no seu pé um cliente, um atendimento atrás da quinta versão do anúncio para entregar, para ir pro ar? Não tá com saudade disso? Olha só, eu não tenho saudade não, mas eu olhando para trás, você sabe que eu gostava disso? Então, Eu eu também passei gostava por de isso. fumar, eu também gostava de fumar, mas parei e não me arrependo. Pois é, eu também parei com esse vício que eu gostava, até que gostava, mas hoje eu não tenho saudade não. Mas também não pendurei a chuteira não, se tiver uma oportunidade aí, né? Publicitário é que nem, que nem cracudo, né? Se deixar um briefing na mesa, começa logo a fazer. Começa logo a fazer. O Pedro tem sempre alguma pergunta a fazer, não quer perguntar nada, Pedro? Quero perguntar uma pergunta que vem de agora, desta conversa recente, Sei. que é, José Guilherme, você é Oi. mais feliz agora do que era quando era criativo, publicitário? Como diz? Hã? Não, não entendi. O José é mais feliz agora do que era quando Ah, era acho que criativo? sim. Eu acho que não só o Zé publicitário, o Zé escritor, é o Zé Zé, né? O Zé, o Zé como Zé é mais feliz aqui. É curioso isso. Curioso não, é bandeiroso até. É muito evidente isso. O Zé escritor, o Zé que pertence a uma família que eu amo, que está aqui comigo, e estamos todo mundo junto aqui, viemos juntos para cá. Certamente eu sou mais feliz como escritor do que como publicitário, o que eu nunca fui infeliz como publicitário. Eu sempre fui um Sim, publicitário feliz da vida. Então você imagina como eu estou feliz agora como mas, escritor. mas isso é uma questão. Eu lembrei-me desta pergunta porque nós somos felizes e infelizes nesta vida, não é? Exatamente. Reclamamos o tempo inteiro, mas depois não conseguimos viver de outra forma. Não, E como o Zé está aparentemente super feliz a escrever, verdadeiramente realizado a escrever como escritor, mais solto, mais livre, mais, não é? certamente. Isso aí mais, é. mais como é. Eu lembrei-me desta pergunta porque é isso, aparentemente está muito mais feliz. Portanto, há uma vida criativa depois do criativo publicitário, que pode ser ainda melhor. Exatamente, acredito que sim. Agora, eu nunca vou negar os meus 45 anos de redator e diretor de criação, porque para mim foi uma grande escola de, ah, ah, de me comunicar através das palavras, Claro, claro. né? Há, Para mim há foi uma grande escola. há alguma semelhança no método criativo? Eu já percebi que a crónica é um texto mais rápido, quase que nos persegue. O romance, o Zé já disse que tinha a ideia do princípio e do fim, mas há alguma semelhança no método de criar um filme publicitário ou um texto Eu acho que publicitário? a semelhança está no processo criativo. O processo criativo é o mesmo. Primeiro você tem que armazenar informação para fazer um anúncio, para escrever um conto, para escrever uma crônica, para escrever um romance. Segundo, você tem que planejar internamente o que você vai fazer disso, né? Como é que você vai fazer como é que você vai dar início a esse desafio, né? E segundo, tem aquele momento que passa, qualquer um de nós, redatores, escritores, romancistas, cronistas, contistas, o que seja, qualquer um, tem um momento da angústia criativa, que é um momento que você acha que não vai conseguir fazer nada, um momento que você acha que vai querer ser é, contador vai querer ser contabilista para não ficar pensando muito, Sim, sabe? A angústia criativa, ela te leva a duvidar da sua própria capacidade. É claro. muito bom quando você duvida da sua própria capacidade, que aí você se desafia mais ainda. Passada a angústia criativa, acho que você entra num eixo assim de buscar a solução com mais tranquilidade. O processo criativo ele se dá em várias etapas. Ela acontece não por tempo, né? Ela acontece numa cadeia que não é que você fica mais tempo numa etapa, depois passa para outra. Não, não. Ela se dá sem você, é inconsciente, você não percebe isso. Agora, eu percebo o seguinte, que o processo criativo de escrever uma crônica e escrever e criar um filme publicitário, ou dar uma solução para uma campanha, ou dar uma solução mesmo para um conceito, é o mesmo. Uhum. Tá bom. Olha, e com isso, Armazenamento de informação. Oi? com isso, então, fechamos aqui. Passou uma hora e dois. Ora, Foi, ora. poderia Extrapolamos o passar. tempo, hein? Podemos repetir isso brevemente quando você lançar o seu próximo livro.
esse romance que você está escrevendo aí. Vai ser No uma honra, isso aí já me colocou um prazo, hein? Tá bem. E depois também, quando a gente fizer, se a gente fizer a sessão com o Antônio Torres, aproveito e você me ajuda também a conversar com ele, você conhece bastante a obra Tá? dele. Com o maior prazer. Vamos Com o maior combinar prazer. isso. Eu vou fazer. Eu não sei se ele está vendo, mas ele ficou entusiasmado com a possibilidade de eu estar aqui. Como isso aqui vai ser gravado, foi gravado, está sendo gravado, eu Vamos devo passar para ele mandar para ele o link para perceber o que você passa. ouvir. Bom, Amigos, então palmas virtuais e sejam livres. eu quero agradecer a vocês todos aí, principalmente ao Edson, né? E a vocês todos que participaram aí dessas. A gente chama de mal traçadas linhas, eu digo essas mal faladas linhas. Vocês terem me aturado aí, além do tempo regulamentar. Não Eu foi o tempinho agradeço muito. correto. Muito obrigado e falamos brevemente, então, tá? Ok, Tchau. muito obrigado, tudo de bom para Abraço, todos. obrigado. Obrigado. Obrigado.